sentir o valor de se ter liberdade, poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é Boa noite, William. Boa noite, Fonseca. Boa noite, você está me ouvindo? Tô. Graças a Deus, então. Também estou te ouvindo. Isso. Vou ajeitar a câmera aqui. Guardar um momentinho enquanto o pessoal vai chegando aí um pouco. Vamos fazer a abertura. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Fonseca. Boa noite. Boa noite Boa a noite todos a que todos. estão chegando aqui neste momento para mais uma live, para mais um trabalho do Grêmio Espírita Allan Kardec, onde nós buscamos o consolo, esse pão espiritual. Então nós agradecemos desde já a presença dos irmãos que estão chegando aí neste momento. Então, neste momento, nós damos por aberto mais um trabalho de live do Grêmio Espírita Allan Kardec, onde hoje o Evangelho da Noite, o tema é o Cristo Consolador, do capítulo 6º, o Jugo Leve. Nós faremos também um pequeno comentário do livro, o novo livro, o último livro do Divaldo Pereira Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração. Algum comentário que a gente está lendo o livro, a gente pode passar algumas coisas para os irmãos. Então, meus irmãos, eu convido a todos nesse momento, vamos fechar os nossos olhos da matéria, agradecendo a Deus por mais um dia que nós fidamos, mais um dia na nossa existência física. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E pedimos, Senhor, a Tua paz neste momento, que esteja conosco, trazendo a Tua luz através dos vossos emissários, benegados do bem, para que possamos assim, Senhor, transmitir a mensagem da noite do vosso Evangelho, que é a mensagem consoladora, o Consolador prometido, Senhor Jesus, e que possamos também vibrar em todos os nossos irmãos nessa noite, nesse momento de provas, no nosso mundo, no nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes, Senhor, entregues em tentação, mas livra-nos do mal, porque vós sois o reino, é o poder e a glória infinita, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Meus irmãos, muita paz a todos. Iremos fazer a mensagem, a leitura do Evangelho, né, que se intitula O Jugo Leve, mensagem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai-vos o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargo. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, a mensagem muito bem-vinda nessa noite, mais uma vez para nós, né? Fazer essa reflexão. E é um consolo para todos nós, que buscamos diariamente, neste momento, nas nossas vidas, no nosso planeta, buscamos esse pão espiritual. A dor, muitas das vezes, faz com que a gente busque mais constantemente Deus. E nós estamos, nesse momento, né? Muitos aflitos, muitos com medo, temerosos, mas o próprio Cristo disse, né? Que seu fardo é leve, seu jugo é suave. Então esse jugo, esse fardo,
é a observância das leis de Deus, que quando o homem começa a praticar o amor, a caridade, buscar o Cristo nas suas vidas, esse jugo parece ficar mais leve, né? Como se faz o bem, esse jugo parece ficar mais leve. Quando se compreende o verdadeiro sentido da vida, que a nossa vida, nós somos seres espirituais, vivendo a realidade física, né? E daremos, a vida é uma só, nós estamos momentaneamente no corpo de carne, vivendo, né, uma experiência física nesse momento, que faz parte da nossa evolução espiritual. Então, gradativamente, nós vamos melhorando, vamos evoluindo as nossas condições morais, espirituais, e o nosso espírito vai se tornando mais leve. Muitas vezes, as enfermidades que nós vamos passando, nós vamos depurando o nosso espírito, melhorando a nossa condição espiritual. Jesus, ele veio na época, né, naquela época, e naquela época ele prometeu esse Consolador prometido. E ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber e que não vê absolutamente, o não conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que é meu Pai, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. O Consolador prometido, né? Quem é o Consolador? É uma comunidade de espíritos puros, né? A comando do Cristo, de Jesus, por excelência, que foram enviados no momento certo, na época certa da nossa evolução, através do Espiritismo, da doutrina espírita, né? Pregando, né, a vida além da morte, pregando essa grande novidade, a boa nova, e ensinando com os princípios de Jesus. Nós nunca devemos esquecer do que o Cristo trouxe para nós, a condição do perdão, a condição do amar, desse brilhar a vossa luz, que faz parte da nossa condição espiritual, para que nós não venhamos, né, a sofrer tanto nessas condições em que ora nos encontramos. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, o último livro, esse livro foi editado agora em novembro de 2020, ele comenta sobre a pandemia. Então, um dos fatores que, no início do livro, né, já no segundo capítulo, ele fala desta pandemia e dizendo o seguinte, ele fala, né, das condições físicas, os cuidados que nós temos que tomar, né, quanto ao lavar as mãos, porque o que mata esse vírus é o sabão, né, o álcool gel, a máscara e outras coisas. Mas o que ele falou profundamente mesmo, quando ele estava lá comentando, Manuel Filomeno de Miranda, então ele diz assim, estávamos sinceramente interessados em conhecer mais esse adversário da vida física. O Manuel Filomeno de Miranda dizendo, né, que encontra energia mantenedora nas condutas morais e espirituais dos seres humanos. Curiosamente, ele prosseguiu com a voz calma. Não é fatal nos animais, que muitas vezes pode ser o seu veículo, como no caso do morcego, no histórico da tragédia atual. Aí ele diz assim, o equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade, dirige a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Assim mesmo, ocorrem alguns dolorosos e lamentáveis contágios entre médicos, enfermeiros, familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. Então, essa condição que cada um aplicamos a nós, né, nós vamos melhorando a nossa vibração, a nossa condição amorosa, em fraternidade, nós vamos criando anticorpos para esse vírus também, né? É lógico, nós nunca devemos
fazer o que o Ministério da Saúde, né, diz para nós, que isso é uma ciência. Ora, nós temos a fé raciocinada, que se eu sei que esse vírus está solto por aí, eu não posso sair por isso sem máscara, né, chegar sem lavar as mãos, me higienizar corretamente. Mas é um dos fatores espirituais, né, que eles nos recomendam também, né, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Então, que nos ajuda, nos auxilia quando nossa vibração está elevada. Porque a gente sabe quando você fala de o seu corpo, né, está contra essa enfermidade, muitas vezes, você toma vitamina para manter a forma, mas nós não sabemos que existem outras vitaminas também, né, que é a energia espiritual, que é um fator importantíssimo quando nós mantemos a nossa ligação diretamente com Deus, fazemos oração, fazemos o bem, vamos munindo dessas vibrações, dessas energias salutares, aí nós vamos criando esses anticorpos e vamos ajudar a nós mesmos, né? E ajudando os nossos irmãos. Nunca deixar de auxiliar aqueles que nos procuram, né? Nosso irmão Fonseca, parece que saiu aí, deixa eu ver aqui, ele também irá fazer um comentário da mensagem da noite para nós, irmãos. Então, quando Jesus disse que o jugo é leve, né, essa observância da lei de Deus, ele nos recomenda a gente melhorar a nossa condição espiritual. Nós vamos entendendo, né, compreendendo esse verdadeiro sentido da vida. Quando nós, por exemplo, perdemos um ente querido, perdemos, né, não, né, quando ele regressa para a pátria espiritual, ele nos separa fisicamente de nós sofremos essa dor, isso é normal, mas saber que ele continua vivendo na outra dimensão, em outra indumentária física, né, perispiritual, no outro plano, isso nos conforta muito. Saber que nós também, né, vamos partir daqui para o outro lado, de onde nós viemos. E que nós não acabamos nunca, né? A morte é uma transição, mas que nós tememos a morte ainda, né, nos momentos decisivos da nossa vida, na nossa jornada aqui na Terra. Então, quando a gente busca, né, o Cristo diz, buscai e achareis, batei, abrir-vos-ás. Buscar Jesus, buscar Cristo, né, na nossa vida, no nosso coração. A Kardec disse que nós temos que andar com as duas asas, né, do amor e da intelectualidade, dessa condição de adquirir a fé raciocinada, o compreender, o entender em todos os momentos da nossa vida, para adquirirmos equilíbrio, né? Então a doutrina espírita nos auxilia, nos ajuda muito e sabe, né, que nós só podemos doar aquilo que nós temos de verdade. A pessoa de bom coração, ela doa de coração, é uma caridade verdadeira, porque ela tem aquilo para doar. Se ela vai levar uma cesta para alguém, ela leva com amor, ela leva, né, com misericórdia. E também quando quando a pessoa que deseja o bem para o outro, é uma condição boa também, o seu vizinho, por exemplo, né, ele está em dor, está em sofrimento, e você naquele momento deseja que aquilo melhore, você faz a oração para ele, tudo isso faz parte da nossa transformação. Nós já estamos sendo tocados no coração neste momento. Quando nós sabemos que alguém curou da Covid, né, nós ficamos alegres, graças a Deus, né, ele curou-se. Nós já estamos tendo essa condição, né, de vibrar, de consolar aqueles que estão em sofrimento, né, nesses momentos de dor, de pandemia. Então é necessário, meus irmãos, que todos nós mantenhamos a fé em Deus, em Jesus, por excelência, porque... tá. Tá falando que o Fonseca pediu para me mandar novamente. Pede aí, Fonseca, por favor, para mim poder te aceitar aqui. Com gentileza. Nosso irmão também falar um pouco, né? Para a gente estar interagindo aí através do Evangelho de Jesus, que é importante a gente estar
mantendo esta luz acesa. A energia acabou aí, Fonseca? Durante a sua prece, está me ouvindo? Ah, tô, Durante beleza. a sua prece acabou 3 vezes. Já tinha acabado umas 5 vezes antes. Ela acaba, mas, tipo assim, antes da lâmpada de desligar à direita, ela volta. Então, tá Sem difícil. problema. Sem Mas eu estou te problema. ouvindo bem. Não, tudo bem. Então, nós vamos terminando a nossa fala, né, para dar tempo do nosso irmão Fonseca também expor a mensagem da noite, que é o jugo leve, o Cristo Consolador. É sempre bom a gente falar de Jesus, quando ele veio à Terra, né, veio pregar o perdão, o amor, tudo. Jesus é atualizado em todos os tempos, porque ele é o governador do nosso planeta, é o nosso irmão maior, é o guia e modelo da humanidade, e tudo que nós vamos fazer, né, nós temos que pensar nele. Aquela condição assim, ó, quando alguém te ofende, você vai pensar assim, se fosse Jesus, o que ele iria fazer nesse momento, né, no meu lugar, né? A gente pensa assim. Então, aprendendo com ele. Então, é momento, meus irmãos, eu vou encerrando minha fala aqui. É tempo, né? Esse tempo que nós estamos passando aí, nessa pandemia, é tempo de nós refletirmos, é tempo de renascer o homem novo, né? Deixar aquele homem velho para trás, fazermos as reflexões. Isso vai ser um filtro para nós purificarmos, pelo menos em parte, né, o nosso espírito, as nossas condições morais, espirituais. Que seja assim, que seja feita a vontade de Deus, porque Deus está no comando, Jesus, né, o governador da terra, Anjo Ismael é o governador do Brasil, esse espírito iluminado aí, e todas as falanges do bem estão imperando sobre a terra, trabalhando nesse livro que a gente está lendo, né, eu até colei ele aí em PDF com os irmãos, no grupo do Grêmio, no rumo do mundo de regeneração. É o mesmo autor do livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, que é bom você fazer essa leitura. Ele fala sobre os espíritos, né, que estão trabalhando no planeta, auxiliando os irmãos que estão aí. E isso é um grande consolo para todos nós, né, para as famílias, para nós. Eu encerro minha fala aqui agora, para o nosso irmão Fonseca estar falando também, Fonseca. Então, com você, eu deixo a palavra neste momento. Que Deus abençoe. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Eu peço desculpa aí, está entrando e saindo, porque a situação está além da nossa vontade aqui, né? A nossa vontade é de permanecer juntos, pelo menos através do celular. Praticamente eu vou dizer o que o William já disse. Quando fala aqui o meu jugo, o jugo quer dizer domínio. Se a gente estivesse falando em coisas humanas aqui, o jugo é uma canga, né? Então, quando eu estou sob o domínio de alguém, então alguém pôs uma canga em mim, essa canga pode ser tipo de ordem, né? Às vezes a gente tem um chefe que ele tem uma canga em cima da gente, aquilo ali ele manda e desmanda tudo. Então, isso é o jugo, né? Quando Jesus fala que o jugo dele é suave, está chamando nós para observação das leis de Deus, né? A observação do que está no Evangelho. Aquele que acredita na vida futura, esse jugo, ele se torna mais suave ainda um pouco, né? Eu acredito em Jesus, né? Eu amo Jesus, eu faço o que está ali no Evangelho, tudo bem. Mas para aqueles que têm a crença na vida futura, esse jugo ainda é mais leve um pouco, pela compreensão que a gente tem do que vai nos acontecer de acordo com a nossa vida aqui. Então, a gente perde um ente querido. As pessoas, às vezes, falam assim, nunca mais eu vou ver essa pessoa. Não, nunca mais você vai ver aquele corpo. Mas aquele espírito que animou aquele corpo, você vai encontrar com ele assim que você retornar à vida, né, espiritual. Mas aqui cabe até, digamos assim, 2 caminhos a pensar. Então, meus entes queridos, que foram, eu vou encontrar com eles. Mas também vou encontrar com meus inimigos.
Então, cabe a mim saber quem eu vou encontrar na minha vida futura do outro lado. Igual fala o filme, do outro lado da vida. Quem está me esperando de lá? Eu fiz observação das leis de Deus, das leis de Jesus aqui, mas só as observações, só eu entender as leis de Deus não basta. Aí vem o fardo leve. É colocar em prática. O que seria o fardo leve? Jesus fala, meu fardo é leve, pois consiste na prática do amor e da caridade. Então, o jugo é leve para aquele que observa as leis que está no Evangelho. E o fardo é leve para aqueles que a põem em prática. E para vocês verem a força desse fardo leve, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, a questão 743, para aqueles que estão por aí, às vezes pode ter alguma pessoa que não entende muito sobre o Espiritismo, aí já acabou a energia aqui. No Livro dos Espíritos, na pergunta 743, Bom, meus irmãos, acabou a energia lá no Fonseca, né? Vai, vai você que tá indo. Tô assim, agora começou. Parece que deu certo de novo, vamos ver. a pergunta 743. A essas leis de Deus. E nós sabemos que quando o meu jugo é pesado, é a minha consciência, é os meus atos, que está tornando a minha consciência pesada. Meus atos anteriores, de vidas anteriores, e meus atos da vida atual. Ao melhorar esses atos, a prática do bem, eu vou tornar o meu jugo suave. A gente sabe que a partir do momento que eu deixar de transgredir essas leis de Deus que está aqui, eu passo a ter um jugo suave, porque eu estou observando as leis de Deus, e eu passo a ter o fardo leve, porque eu estou praticando as leis de Deus. Então, o que eu estou te falando é quase o que o William nos falou. O William falou na pandemia. A maioria das doenças que a gente vê, das grandes calamidades, é falta de quê? Falta de higienização. Falta de bons costumes. Se nós não tomássemos cuidado, aquelas pessoas que têm relação sexual fora, tomassem cuidado de usar os preservativos corretos, existiria AIDS? Não, ela deixaria de existir. A sífilis, do mesmo jeito. A pandemia da atual só precisa de bons hábitos. Esses são os bons hábitos individuais para comigo mesmo. E os bons hábitos para com todos aqueles que estão em volta de mim. Na hora que eu saio sem máscara, eu estou desrespeitando o meu próximo. Então, eu estou deixando de observar as leis de Deus. Eu estou deixando de praticar as leis de Deus. Eu posso até estar observando, mas não estarei praticando. A partir da hora que eu não lavo as mãos, é comigo. Mas a partir da hora que eu não lavei as mãos e peguei na mão do meu próximo, eu estou deixando de praticar a lei de caridade para com esse próximo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não vou estirar mais, porque corre o risco da gente sair fora do ar aqui em qualquer momento de novo. Muito obrigado. Obrigado, William. Desculpa mais uma vez aí a situação empiriquitante aqui da Goianira.
Não, que isso, Fonseca. É sempre bom você estar com a gente, você trazendo suas palavras. É muito importante, né? Uma frase que a gente fala é de grande importância, que ajuda todos nós, né? É um ajudando o outro, dando força para o outro. O importante é a gente levar a mensagem para os nossos irmãos e para nós também, né? Toda vez que a gente pega um livro, a gente está auto se ajudando, está buscando, né, o entendimento, consultando, adquirindo essa fé ensinada aos conhecimentos de Jesus. Vou ler só uma frase aqui do livro Consolador, que sempre a gente é bom lembrar, né, que nós estamos em provas nesse momento. Então, o Emmanuel, o livro Consolador, ele diz assim, que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Quer dizer, expiação, né? Prova e expiação. Quando a gente fala em prova, o que é? Você vai passar por uma determinada situação para ver se você, né, está apto mesmo a passar por aquele teste, melhorar a sua condição espiritual. Agora, expiação são condições de karmas, né? Você está expiando uma coisa errada que você fez, cometeu um crime, que muitas das vezes não... Às vezes, se você fazer o bem, melhorar a sua situação, aquilo é amenizado também, né? E aquela prova, ela serve para você de evolução também. Nós estamos em provas, mas tudo que nós estamos passando hoje está servindo para a evolução. Até mesmo o nosso karma que nós estamos passando, quando você está expiando alguma coisa de errado que você fez, mas aquela expiação está sendo com resignação, com entendimento, né? Ela passa a ser uma evolução. Você passa a evoluir também com aquela situação do presente, da agora, né? Que veio lá do passado. Então, são condições, né, que nós trazemos de vidas passadas, mas nós nunca podemos dizer, o vizinho aqui morreu de Covid, isso é uma expiação, é um karma, né? Muitas das vezes é uma prova, né? Aquilo estava programado, segundo o livro do Manuel Filomeno de Miranda, né? Todos os espíritos, né? Cada um no seu estágio evolutivo, desencarna com a necessidade naquele momento. E ele é amparado, né? Todos os espíritos são amparados na espiritualidade, principalmente agora, né? Eles estão em trabalho, existe postos de socorro no plano espiritual, socorrendo esses irmãos naquele momento de angústia e também as famílias. Mas para que a gente receba de verdade, a gente sempre tem que estar conectado com o alto, com a espiritualidade, né? Mantenha-se sua vibração elevada, mantenha-se em prece, não o dia todo, né? A gente tem que trabalhar, mas você está orando e vigiando o dia todo, é o seu pensamento, como você está conversando com as pessoas, tudo é oração. E tirando um dia, né? 1 minuto por dia, para fazer vibração naquela pessoa que está acamada lá no hospital, na família, em tudo. Para a gente receber essa energia. Toda vez que você pede para alguém, o primeiro a recepcionar essa força espiritual que os espíritos estão emanando, e você está isolando o mal, né? Se você quer se isolar dos maus espíritos, mantenha a condição espiritual amorosa, ligada ao bem, aquilo vai, fecha aquela porta, né, de vibração ruim, e você vai sentir aquela vibração elevada e espargir para aqueles no momento da prece. Porque o pensamento, ele é uma corrente fluídica, né, que leva aquele elemento espiritual, através do magnetismo, né, as energias que nós manipulamos com o nosso pensamento. Seja pura ou seja impura a energia. Quando a pessoa está com raiva de alguém, né, ela lança o quê? Aqueles dados venenosos, né, àquela pessoa. Se ela não estiver preparada, ela sente aquilo, né. Agora, quando você vibra com condição espiritual amorosa para aquela pessoa, ela sente, ela recebe a vibração, às vezes até um medicamento. Para a pessoa que tem a condição, a mediunidade de cura, por exemplo, ela tem uma condição muito grande de curar as pessoas. Ela vibra numa pessoa que o seu pensamento bate no fluido cósmico universal que transforma esse fluido numa energia purificada e aquela pessoa recebe muitas vezes à distância
Assim como Jesus fazia, né? Como o Cristo curou a filha do senador Públio Lentulus naquela época, né? Ele foi de encontro a Jesus, a filha estava doentada, ele já sabia, né? Mentalmente, o seu poder magnético curou. Então, nós podemos também usar essa energia, né? Em favor dos nossos irmãos neste momento. Podemos ser atuantes na espiritualidade, auxiliar os espíritos nesses momentos que estão trabalhando na espiritualidade. Isso é muito importante, né? Mas a gente tem que acreditar, confiar, colocar nossa fé, confiança e acreditar nos espíritos que estão em toda parte trabalhando conosco. Meus irmãos, então nós vamos passando para o término, né? Para os términos do nosso trabalho neste momento. Então, nós falamos neste momento de oração, de vibração, de sintonia, né? Pensamento, energia. Então, eu convido neste momento a todos os nossos irmãos para que possamos conectar com a espiritualidade neste momento, manter a nossa fé em Jesus, mentalizando os bons espíritos, os anjos guardiões do nosso planeta, os anjos guardiões dos estados, dos países, estados, das cidades, dos quarteirões das nossas cidades, dos hospitais, das cadeias públicas, em todo lugar onde, neste momento, Senhor, sabemos que tem muita dor espalhada pela humanidade, e possa as nossas forças individuais de cada um partindo do nosso coração amoroso, coração de Jesus, nossa Mãe Santíssima, indo de encontro a todos esses irmãos, seja o seu familiar, seja o seu amigo, inimigo, seu vizinho, aquele que partiu recentemente, aquele que está neste momento agonizando no leito de dor, no hospital, que ele possa receber as nossas energias, partindo da espiritualidade, essa fonte de luz espiritual. E que cada um dos irmãos, neste momento, no seu lar que está nos ouvindo, com sua água, abençoa, Senhor Deus, Senhor Jesus, purifica esta água, fluidifica, Senhor, coloca o remédio, os elementos espirituais necessários para cada um de nós. Abençoa, Senhor, nossos corpos, nosso corpo físico, a nossa matéria, os nossos corpos espirituais. Dai, Senhor, neste momento a Tua força, a Tua luz, que possa transmitir esse passe eletromagnético com a bioenergia, vindo da espiritualidade. Estamos todos recebendo neste momento um banho de luz, pétalas de rosas brancas caindo sobre nós neste momento. Nossa Mãe Santíssima nos acobertando com o seu manto sagrado e operando em todos nestes momentos a quem nós estamos pensando neste momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós agradecemos a presença de todos vocês que estiveram conosco. Obrigado, Fonseca, mais uma vez. Né? Nós repetimos a live na quarta-feira, mas quarta-feira que vem, a nossa irmã Marilu estará com outros oradores. Então, nós agradecemos a todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus e mantenham a fé em Jesus, né? O nosso irmão, amigo, que está conosco em todas as horas. Porque ele disse, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então vamos confiar nele. Ele sempre está conosco. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Fonseca. Boa noite, William. Boa noite a todos os irmãos aí, irmãs que nos ouviram, tá? Deus nos abençoe. Isso.